O governo federal desistiu da medida provisória que pretendia pagar horas extras de fiscais federais. Vamos agora até a São Paulo, capital, conversar com Walter Puga Júnior para saber mais deste assunto. Olá, Puga, bom dia para você. O que essa medida provisória previa? Olha, essa medida provisória previa até mesmo, que os frigoríficos pagassem uma taxa para que pudesse depois essa taxa ser revertida para médicos veterinários do setor privado, contratação, na verdade, de maior número de fiscais federais agropecuários, Aliás, é uma promessa que ocorreu lá atrás, viu, Juliana, quando ocorreu a Operação Carne Fraca. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, prometia criar uma super Secretaria de Defesa Agropecuária. Bom, mas essa ideia foi engavetada. Na avaliação de técnicos do Ministério da Fazenda e do Planejamento, essa medida provisória criava despesas indesejadas, causando muita dificuldade durante o período eleitoral. E mais do que isso, poderiam ser transferidas automaticamente para o próximo governo, o que é proibido, o que é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, o problema é o seguinte: a ideia central dessa medida provisória, que foi engavetada agora, era tentar resolver o problema das horas extras dos fiscais federais agropecuários que não são regulamentadas no país. E, lógico, abrem margem para muita corrupção, o que foi já apontado na delação premiada do ex-presidente do JBS, Wesley Batista. A intenção era evitar aquele pagamento de mensalidades, de um salário extra, que conforme revelou o presidente do JBS. Bom, o governo pensou em cobrar uma taxa dos frigoríficos, mas isso recebeu críticas também de países que são importadores de produtos brasileiros. Cabe agora, portanto, diante dessa desistência da medida provisória, regulamentar a questão dos auxiliares por decreto. O governo vai decretar até o final do ano, governo atual, em fim de mandato, e segundo o ministro Blairo Maggi, ele quer fazer isso funcionar sem que os frigoríficos paguem diretamente os auxiliares. Bom, vai regulamentar apenas a questão dos auxiliares da fiscalização. Cabe ao Ministério da Agricultura, como se sabe, credenciar, fiscalizar as instituições que vão fornecer alimentos, que vão processar alimentos, e, lógico, instituições que vão fornecer auxiliares às indústrias, reconhecendo maior legitimidade a essas contratações. Ou seja, é preciso regulamentar esses auxiliares que vão fazer a fiscalização. É uma situação bem delicada, o ministro chegou a esboçar estudos nesse sentido, mas acabou desistindo. Portanto, não haverá taxas agora para os pagamento dos fiscais agropecuários nem médicos veterinários. Enquanto isso, o Ministério começa a fazer uma investigação detalhada em fábricas da BRF, da Brasil Foods. O Ministério da Agricultura já abriu uma investigação de corrupção a partir das alegações e das investigações da Polícia Federal de que a Brasil Foods, maior exportadora de frango do mundo e dona da Sadia e Perdigão, teria agido para fraudar protocolos de segurança alimentar. Bom, a notícia ocupa espaço hoje em todos os jornais brasileiros. O que ocorre é que a apuração de responsabilidade de pessoa jurídica, não cita nominalmente nenhuma empresa, mas o fato é o seguinte: como parte de investigação do Ministério, 6 instalações da BRF foram alvo de inspeções nesta última quinta-feira, ontem, segundo uma fonte ouvida por jornalistas da agência de notícias Reuters. Bom, 2 fábricas são mencionadas até no relatório da Polícia Federal, segundo uma fonte lembrava os jornalistas, e o funcionário do Ministério que pediu para não ser identificado e que falou com jornalistas disse que a investigação diz respeito a empresas que foram já citadas na Operação Trapaça da Polícia Federal deste ano. Bom, resumindo, a operação alegou que a Brasil Foods e um laboratório, o Merrier, conspiraram para enganar controles fiscais. Portanto, a Polícia Federal constatou indícios e verificou essas ocorrências e levou isso à Justiça. A Polícia Federal, aliás, alegou na ocasião que a Brasil Foods tentou controlar a disseminação de notícias de que a China havia encontrado traços de substância altamente tóxica, dioxina, nas importações de frango do Brasil durante o ano de 2015 e agiu até para impedir que o governo fizesse uma investigação aprofundada sobre isso. É um relatório complexo, mas resumindo, as autoridades encontraram evidências de que a Brasil Foods ordenou o abate para consumo em 2016 de 26 mil aves infectadas com salmonela, que é um patógeno nocivo aos seres humanos. A polícia também alega que a Brasil Foods forneceu informações falsas às autoridades para ocultar
essa decisão, né? A Polícia Federal diz que a carne desse lote foi vendida para pelo menos 10 estados brasileiros e mais, chegou a ser exportada para a Europa. Por isso, essa investigação. Essa investigação da Operação Trapaça, né, começou em março de 2017, foi ampliada em 2018 com a Operação Trapaça, né? Primeiro a Operação Carne Fraca, depois a Operação Trapaça. E não há ainda prova de que qualquer irregularidade cometida por servidores públicos nesse processo. Quer dizer, nesse caso, não há irregularidade. Há mesmo a ação da empresa tentando esconder esses fatos. Por isso, num momento em que precisamos de fiscais federais agindo, temos aí, de outro lado, ainda dificuldades para pagamento dessas horas extras e o governo desiste de encontrar uma solução com receio de trazer maiores problemas lá na frente. Difícil. É esperar o próximo governo agora para ver o que pode ser feito para melhorar a fiscalização agropecuária no país. Estamos de volta com os destaques do mercado financeiro. A Bolsa Brasileira de Mercadorias voltou a subir ontem e o dólar a ceder. Vamos voltar a falar com Puga, direto de São Paulo, capital, para saber mais destaques da movimentação de hoje. Puga, às vésperas da eleição, não é? Pois é, nós temos aí a especulação em torno da eleição, da votação agora no próximo domingo, mas temos, de novo, movimento negativo fora do Brasil. Ontem nós tivemos até uma recuperação nas principais bolsas do mundo, depois de uma abertura em queda. Agora, nesta madrugada, o mercado na Ásia desabava de novo. Os mercados na China, inclusive, recuavam, embora registravam algum ganho na semana. E é um suporte do governo chinês para as bolsas da China, né? Aliás, numa tentativa de sustentar o mercado, o governo chinês disse que deixará de restringir, né, vamos dizer, controlar setores para investimento acionário usando capital de seguros, né? Tudo isso para tentar sustentar a economia chinesa. Mas o mercado, longe daqui, termina em queda, viu? A Bolsa de Tóquio recuou 0,40%, Hong Kong caiu mais de 1,10%, há também movimento de baixa em Singapura, em Seul, ou seja, as bolsas fora do Brasil já vem no movimento de baixa. Isso ocorre também na Europa, viu? Agora há pouco, a Bolsa de Londres recuava 0,90%, a Bolsa da Alemanha, Frankfurt, tinha o índice DAX com queda de 1,12%, a Bolsa de Paris também vinha em baixa. Resumindo, nós temos perspectivas negativas hoje na abertura dos negócios, último dia de operação nesta semana. Enquanto isso, o nosso índice Bovespa fechava em alta ontem, mas a influência do índice Bovespa foi do mercado americano, que depois de uma baixa teve alguma recuperação. O índice Bovespa subiu ontem, quinta-feira, seguindo as bolsas dos Estados Unidos, temporada de balanços corporativos no Brasil trazendo resultados mistos, há também a cena eleitoral sem novidades relevantes, há 3 dias da eleição. Bom, resumindo, referência para o mercado acionário brasileiro, o índice Bovespa subiu ontem 1,23%, mas não foi muito além de 84 mil pontos, ou seja, não vimos a volta daqueles 85, quase 86 mil pontos que nós tínhamos em semanas anteriores. O mercado subiu, mas parou ali na faixa de 84.083 pontos. A Bolsa Brasileira, na verdade, acompanhou os mercados globais, principalmente as bolsas, né? O mercado de Wall Street nos Estados Unidos, com resultados corporativos aí impulsionando a recuperação. Ações da Vale subiram ontem 0,33%, também tivemos ações da Petrobras em alta de quase 2,5%, e os bancos, né, tiveram alta também. Agora, destaque para o Bradesco, né, que subiu 2,89%. Resumindo, ontem nós tivemos no mercado brasileiro um movimento positivo, né? Bom, recuperação, na verdade, depois de baixas recentes. Agora, o que ocorre com o dólar? Bom, o dólar voltou ontem a terminar em baixa frente ao real, há um alívio no mercado exterior, recuperação das bolsas, e o dólar acabou recuando 1,15% ontem, mas parou em R$ 3,70, e é o que deve ocorrer hoje. Fica entre R$ 3,68 e R$ 3,72. Agora há pouco o dólar já tinha movimento de alta de 0,39%, beirava aí os R$ 3,71 agora há pouco na abertura dos negócios, né? Há uma espera aí do segundo turno, o dólar oscila mesmo nessa faixa de 13,68, 13,72, voltou ontem para os mesmos níveis. Bom, houve aí uma movimentação no mercado um pouco mais acentuada nos últimos dias em função de problemas
fora do país, né? O orçamento da Itália foi amplamente divulgado, também tivemos problemas de ameaça a autoridades americanas, isso causou algum tumulto no mercado. Mas aqui no Brasil, confirmada a eleição de Bolsonaro no próximo domingo, o mercado financeiro trabalha aí com espaço para o dólar cair rapidamente para a faixa de R$ 3,60 e até o final do ano R$ 3,50. Não há uma avaliação diferente nos últimos dias sobre o comportamento do dólar. Portanto, de olho na informação. Agora, o que é destaque nos jornais nesta manhã é que os grandes bancos brasileiros, Juliana, devem lucrar 18 bilhões e 200 milhões de reais no terceiro trimestre. Bom, a trajetória de retomada do crédito vai garantir aí mais uma safra de lucros, bons lucros para os grandes bancos brasileiros. Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco e Santander mostram um resultado combinado de quase 18 bilhões e 200 milhões de reais no terceiro trimestre, segundo média das projeções analisadas aí pelo jornal Valor Econômico, né? O número representa um crescimento no lucro dos bancos de mais de 11% em relação ao mesmo período do ano passado, né? Para os bancos, vemos, na verdade, a continuidade das tendências relacionadas ao ciclo. Isso significa uma aceleração do crescimento do crédito, liderada por empréstimos ao consumidor. Bom, é o que lembram analistas do Goldman Sachs num relatório a clientes. Então, a expectativa é de lucros muito bons para os bancos no Brasil. E essas são as informações de destaque no início desta sexta-feira, último dia de operações, às vésperas da votação, né, do próximo domingo para a presidência da República. É esperar para conferir se alguma notícia não muda esse quadro, alguma notícia, mas precisa ser uma notícia muito, vamos dizer, muito forte para alterar o comportamento do mercado. A princípio, Bolsa tende a se manter nessa pontuação, 84 mil pontos, um pouco acima, um pouco abaixo, e o dólar na faixa de 13,70, um pouco acima, um pouco abaixo. Até agora, não há grandes perspectivas de mudança, mas de olho na informação, porque depois de domingo, muitas mudanças podem ocorrer no mercado, ainda sob efeito de um novo governo que assume a partir de janeiro.